Olá, amigos do Ativo Virtual, eu sou o Alex e atendendo a diversos pedidos da nossa comunidade, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o dividendo preditivo do Banco Banrisul. Ele, que é um banco do estado do Rio Grande do Sul, possuindo 42,9% dos depósitos a prazo, 26,2% dos depósitos à vista e 19,8% das operações de crédito. Já quando falamos da abrangência dele no território nacional, vocês podem ver, ele passa apenas do Rio Grande do Sul, se estendendo até mesmo ao Rio de Janeiro. No Brasil, ele tem uma participação de mercado de 2,7% dos depósitos a prazo, à vista 1,2% e das operações de crédito 0,9%, com uma carteira de crédito de 44,6 bilhões de reais, possuindo quase 9 mil trabalhadores e mais de 4 milhões de clientes, representando 109,7 bilhões em ativos. Então, apesar de ser um banco estadual, ainda assim, vocês podem ver o tamanho do banco. Então, é por isso que é importante lembrar que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de auxílio aos investidores a identificar oportunidades no mercado. E é por essa razão que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações. E claro, se puder, compartilhe o vídeo para que essas análises do ativo virtual cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendo ou JCP de acordo com o histórico do pagamento. Isso em relação ao ativo que vamos falar. E com isso, temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a data com e depois elas corrigem. E fazendo isso, a gente consegue outro benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso ter um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. E aqui só um aviso importante para vocês, é que nunca comprem as ações apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na data com e vender na data ex-direitos, porque essa conta, matematicamente, ela é inviável. O mercado corrige na proporção dos dividendos e assim reforça então toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprar antes desse momento e assim ter um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E como um dos principais pilares na metodologia do ativo virtual, que é o dividendo preditivo, nós precisamos ver a política de dividendos da companhia. E para isso, vamos vir aqui no site de Relações com os Investidores da empresa em Estatutos, Códigos e Políticas. E observando essa página do banco, vamos exatamente em Políticas. Clicando aqui, basta rolar um pouco, que já vamos encontrar o documento que estamos procurando, que é a Política de Remuneração aos Acionistas. E nesse documento, temos aqui as definições para dividendos e JCP e também os pagamentos mínimos, que no caso, o Banco Banrisul assegura que todo acionista tem o direito de receber um percentual equivalente a 25% do lucro líquido do exercício. Mas ele traz uma notícia ainda mais interessante. Só que antes dela, também é importante entender que 5% dos lucros do banco vão para a reserva legal. O banco fica desobrigado a continuar abastecendo essa conta de reserva legal se por acaso exceder 30% do capital social do banco. E quando isso acontece, naturalmente o banco acaba distribuindo em forma de dividendos para os acionistas, sendo que o banco também tem a preocupação de fazer a reserva para investimentos, onde ele também destina 25% do lucro líquido de cada exercício até atingir 70% do valor do capital social da companhia integralizado. Em outras palavras, o banco tem preocupação em modernização. Essa é uma fala que não está atrelada aos dividendos propriamente, mas sim à destinação do lucro, que muito importa para os acionistas. Afinal, o banco precisa se modernizar para continuar atingindo mais pessoas. E aqui na forma de pagamento do Banco Banrisul, vamos identificar pontos muito importantes que vão fazer toda a diferença no entendimento desse vídeo. O primeiro deles, e que é uma boa notícia, é sobre o JCP, que são os juros sobre capital próprio. No caso, o banco está se comprometendo em pagar trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses, o banco vai fazer um pagamento de dividendos com base nos seus relatórios trimestrais também. Só que o banco ainda por cima pode fazer outros pagamentos, que podem ser de dividendos ou JCP, conforme deliberação da companhia. E eu vou explicar isso aqui melhor agora, justamente vendo o histórico de pagamento de dividendos do Banco Banrisul. Porque notem, o banco fez pagamentos realmente de forma trimestral, ou seja, março de 2022, 3 meses depois,
junho de 2022, depois setembro, então dezembro. E assim recomeça o ciclo. E talvez vocês estejam com a pergunta, mas Alex, o que são esses dividendos aqui no meio do caminho, no mês de maio? E é exatamente por isso que vocês precisam lembrar desse parágrafo aqui. Então, além de fazer o pagamento trimestral, o banco ainda faz o pagamento em forma de dividendos na apuração dos resultados do exercício passado. E fica fácil de comprovar isso. Afinal, o JCP, como eu já expliquei para vocês, é uma ferramenta contábil para as empresas, onde ela pode fazer adiantamento com base na sua provisão de lucros. E assim, sempre que sobra dinheiro em caixa, de acordo com a distância que está do payout mínimo que a empresa vai pagar, ela lança os dividendos como uma maneira complementar de pagamento. E aliás, vocês podem ver que o valor é até menor do que foi na apuração aqui de março. Sendo que uma outra parte muito importante a respeito aqui da política do Banco Banrisul, e que pouca gente fala sobre ela, está aqui no capítulo de diretrizes, onde o banco destaca a importância destinada ao pagamento do dividendo será retirada em primeiro lugar a quantia necessária para o pagamento de um dividendo fixo de pelo menos 6% ao ano, referente às ações preferenciais classe A, mas também o próximo item ele destaca, observado o exposto do item anterior, ou seja, estamos falando inclusive do item 2, que é este aqui, será pago um dividendo às ações ordinárias e preferenciais também de classe B, não superior ao atribuído às ações preferenciais de classe A. Então, de qualquer maneira, o banco está colocando a possibilidade de pagamento de 6%, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais classe B. E aqui estamos falando de BRSR6 e a de classe A, BRSR5. E o ponto principal aqui do vídeo, que é justamente observar quando que o banco pode fazer o próximo pagamento de dividendos, ele se complementa com esse trecho aqui. Voltando no item 7, onde o banco declara o pagamento trimestral, ele fala também que os rendimentos aos acionistas vai acontecer até o último dia útil do respectivo trimestre da sua declaração. E quando a gente fala do trimestre da declaração, estamos falando também da apresentação dos resultados trimestrais. E o banco está mostrando aqui que ele vai fazer essa apresentação do quarto trimestre do ano de 2022 no dia 15 de fevereiro. E como o próprio texto diz, o anúncio vai acontecer até o final do mês de fevereiro. E é por essa razão que historicamente podemos ver a Datacom acontecendo alguns dias depois. Como por exemplo essa do dia 16, também teve aqui do dia 5 de março, no ano de 2021. Em 2020 foi no dia 10, 2019 no dia 7 e assim por diante. Sem falar que o Banco Banrisul ele tem um ótimo histórico de pagamento de dividendos. Afinal, ele paga dividendos todos os anos na última década, com o dividend yield médio dos últimos 5 anos de bons 6,43%. E até para facilitar a visualização, nesse vídeo aqui estou considerando as cotações para cada uma das ações do banco. Então, para BRSR3, a última cotação disponível, de acordo com a data de gravação do vídeo, é de R$ 10,82. BRSR5, que são as preferenciais classe A, em R$ 16,99. E BRSR6, que são as ações preferenciais classe B, em R$ 9,57. Então notem, a distribuição, ou seja, o rendimento para cada um desses ativos foi muito semelhante. Tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais classe B têm o mesmo pagamento, de 88 centavos por ação. Já a BRSR5 recebeu um pouco mais, 89 centavos, mas aqui tem alguns alertas. A liquidez de BRSR5 é muito menor. No caso dela, não chega nem a R$ 5 mil de negócios realizados diariamente na Bolsa de Valores. Ao passo que a BRSR6 tem uma liquidez média diária passando dos 36 milhões de reais. Já a BRSR3, a liquidez média diária é de 171 mil reais, com um tag along de 80%. Mas atenção, o free float é baixíssimo. E aí talvez a pergunta que vocês vão fazer é por que as ações ordinárias são mais caras do que as ações preferenciais, sendo que elas pagam o mesmo valor de dividendos. Bom, vale lembrar que as ações ordinárias elas dão direito a voto. E o free float aqui é muito baixo, então gerando escassez no mercado. Já a BRSR6, o free float é gigantesco, tem a maior liquidez no mercado, mas ela entrega um tag along de 100%, e as ações ordinárias um tag along de apenas 80%. Além disso, possui aqui um portfólio diversificado com diversas linhas: crédito pessoal, consignado, capital de giro, crédito rural, que eu faço questão de destacar aqui para vocês, porque é um nicho em que os bancos estão se dando muito bem, especialmente o Banco do Brasil, mas também seguradoras, como a Caixa Seguridade e também a BB Seguridade, além de crédito imobiliário e muitos outros, como a carteira de crédito de pessoa física de 24,6 bilhões de reais, crescimento de 6,7% nos últimos 6 meses, e na carteira jurídica 7,8 bilhões
bilhões de reais, crescimento de 9% também nos últimos 6 meses. E como eu mencionei para vocês, como o crédito rural tem sido um grande aliado aqui para os bancos e também para algumas seguradoras, mostro aqui em destaque o crédito rural, que alcançou 7 bilhões em crédito, com um crescimento de 35% em relação ao plano anterior, atingindo 50 mil produtores, sendo que desta carteira de crédito, 13% são de investimento e 87% de custeio. Mas de maneira geral, quando olhamos aqui para junho de 2021 e comparamos com junho de 2022, o crescimento foi monumental, de 61,3%. E obviamente, o banco destaca aqui a qualidade do crédito, que é de míseros 0,36% de inadimplência maior do que 90 dias. Mas quem acompanha os resultados do crédito da carteira rural sabe que a inadimplência realmente é muito baixa, embora o Banco Banrisul consegue trazer abaixo de 1%. E falando de maneira consolidada sobre a carteira e qualidade de crédito, o saldo da carteira cresceu 21,7% desde junho de 2021 e, como vocês viram, bastante influenciada por conta do crédito rural, e por isso que eu dei tanto destaque quando começamos a falar sobre o assunto, e sobretudo com um índice de inadimplência maior do que 90 dias, decrescente, desde junho de 2021 até junho de 2022, mostrando que o banco está sabendo muito bem o que ele está fazendo, chegando a ter praticamente igualdade entre a pessoa física e pessoa jurídica, oscilando entre 1,9% e 1,8%. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar a nossa comunidade a entender se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, que eu estou utilizando o BRSR6, justamente por ser o ativo que tem maior liquidez no mercado e que apresenta também o melhor dividend yield. Neste caso, olhando aqui para os preços versus o LPA, ou seja, as cotações versus o lucro por ação, temos que realmente as cotações atuais elas estão muito abaixo do LPA, indicando assim que as ações BRSR6 nesse indicador são uma verdadeira pechincha, ou seja, uma barganha no mercado, uma vez que a lucratividade está muito mais alta do que as cotações, gerando toda essa discrepância aqui, ou seja, essa diferença entre os dois indicadores. Uma oportunidade semelhante a essa foi dada em 2018 e também em 2015. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito do Banco Banrisul e, se possível, ajudem o Ativo Virtual compartilhando o vídeo para fazer com que essas análises cheguem para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.